Oi, você está no CBN Professional, o podcast que é uma parceria da CBN com a HSM. Esse podcast está sendo gravado na HSM Expo Now. Eu sou a Gabriela Varela e, para essa 4ª temporada, a gente discute o tema da vulnerabilidade com os nossos convidados e o que aprendemos com os nossos erros. Você pode participar do podcast, escreva para cbnprofessional@cbn.com.br ou por meio dos nossos grupos no Facebook ou LinkedIn. Nessa jornada, o gerente de conteúdo da HSM está comigo, Tomás Gomes. Oi, Tomás. Fala, Gabi, tudo bom? Seja bem-vinda, hein? Baita estreia. Muito obrigada, Tomás. O podcast de hoje, como eu disse, está sendo gravado aqui na HSM Expo Now, e hoje o nosso convidado é advogado com MBA em Gestão Empresarial, além de CEO da Awake. Recebemos o Luiz Fernando Lucas, autor do livro A Era da Integridade, também conselheiro de algumas empresas. Luiz Fernando, um prazer te receber. Bem-vindo. Muito obrigado. Uma honra estar aqui nesse momento, na Expo, e iniciando a sua estreia aqui nesse podcast, CBN Professional. Muito feliz de estar aqui. Se você estiver acompanhando essa conversa em tempo real, ao vivo, você pode mandar a sua pergunta para o Fernando também. A gente vai acompanhar tudo aqui. Fernando, vamos começar. Queria iniciar a nossa conversa te perguntando o que é a integridade e por que essa seria a era da integridade. Bem legal. A integridade é um conceito muito antigo nas buscas de autoconhecimento filosóficos e das pessoas, porque ela busca a completude, o inteiro. As pessoas que buscam algo, elas sentem falta de algo. E a palavra integridade, ela vem do latim, do integer, que é o número inteiro. Então, ele é um conceito matemático. A gente aprendeu na escola que o inteiro é 1, é 100%. Ou o inteiro é o 0, é o conjunto, onde tudo que está lá dentro é compreendido por ele. Então, matematicamente, integridade vem desse inteiro, do indivisível. E, moralmente, ou analogamente, a palavra integridade também foi sempre utilizada para representar a ausência de falha de caráter, a ausência de coisas que fazem nos levarem para o erro. Então, a incorruptibilidade é um conceito da integridade. Então, do ponto de vista matemático, filosófico, etimológico ou dos valores, princípios morais, a integridade é aquilo que nos leva para o certo. E por que nós estamos nessa era da integridade, ao meu ver, e o que trato nesse meu livro, é porque depois de passarmos pela era do conhecimento, onde a informação abundante chega a até virar excesso, e as pessoas com tanta informação adoecendo, a gente tem um paradoxo atualmente. A era do conhecimento, da informação, onde tudo está disponível, a um clique, e, ao mesmo tempo, as pessoas estão depressivas, com ansiedade, com um ritmo absurdo de burnout, taxas de suicídio, infelizmente, crescendo vertiginosamente, e dados que mostram que as pessoas estão infelizes no seu trabalho, na sua vida pessoal, buscando sentido. Então, esse paradoxo de excesso de conhecimento, falta de significado, mostra que o único caminho que vai nos levar para a felicidade, para essa paz interior, é nos voltarmos para o inteiro. Isso se dá através dos valores, porque a integridade é um valor, é um princípio. Então, buscar fazer o certo, no livre-arbítrio de só fazer o que vai dar certo, porque não quer o que traz de consequência errado, é uma busca de valores morais, que nos leva, então, para esse caminho da era da integridade. Fernando, eu queria continuar nessa pegada conceitual, né, que a Gabi abriu, e falar que acho que integridade tem muito a ver também com cada um tem sua bússola ética e moral, né? E como é que isso se conecta daí com os interesses de um senso coletivo de integridade, por assim dizer? Bem legal sua pergunta. E nós estamos aqui, né? Eu sempre fui fã da Expo e participei muitas vezes como ouvinte, num ambiente de negócios. E hoje eu vejo que o termo, inclusive, home office, né? Ressignificando essa união do que é estar em casa, do que é estar no trabalho, porque a gente nunca pôde, de fato, separar as coisas, né? Essa é uma ilusão da dualidade, e tudo que está em separação não está em integridade. E essa questão da sua pergunta, ela já é
desde a Grécia Antiga, dos grandes filósofos, procurada, mas falando em economia e empresas, né, Adam Smith, que é conhecido como o pai da economia, que publicou a teoria da riqueza das nações, né, a riqueza das nações, antes disso ele publicou um livro sobre a busca de valores morais. Ele era um estudioso sobre os valores morais. E no estudo dele, ele chegou à conclusão que as pessoas não tomam as suas atitudes de valores, princípios e morais porque vêm da lei, do Estado ou simplesmente do medo de um dogma religioso. Mas elas, por sermos animais sociáveis, a gente sabe que quando a gente faz alguma coisa errada, a dor que vem para nós depois, a gente não quer que se repita. O medo do passado, que nos deixa na depressão, ou a ansiedade do futuro, que nos deixa ansioso, é a busca de não querer ficar mal. A busca de felicidade é estar em paz. Então, o Adam Smith, lá em 1900 e pouquinho, postulou que as pessoas agem nas condições de moral, dos valores, porque elas não querem se sentir mal. E, por compaixão, elas também não querem causar o mal para o outro. Então, essa origem é o que move a gente querer fazer as coisas certas, as empresas quererem melhorar, e está tão na moda hoje, integridade, né, ESG, governança e compliance. Por quê? Porque o consumidor quer isso para ele. E para as pessoas na sua vida é a mesma coisa. Se eu vejo que quando eu faço alguma coisa errada vai dar um problema, uma culpa, um karma, algo para pagar, eu quero me corrigir. Então essa autoobservação leva a uma busca por integridade, que é nada mais do que uma busca de autocorreção, de fazer as coisas dentro dos valores e princípios. Ainda nessa conversa de integridade, nessa temporada a gente está falando sobre o poder da vulnerabilidade, né? Ao mesmo tempo, a palavra integridade me passa a ideia de que é aquilo que não tem falha de caráter, né? Você até falou algumas palavras aqui que eu anotei, é uma coisa que é plena, é o que está completo, que está inteiro, ou até perfeito, né? Como a integridade e a vulnerabilidade conversam? É possível ser vulnerável, cometer erros e ainda ser íntegro? Eu inverteria dizendo que é impossível buscar a integridade sem a vulnerabilidade. Porque a integridade como a união, a mãe de todos os valores, esses valores absolutos, porque não tem polaridades, né? Essa união das polaridades, ela só vai ser possível com a vulnerabilidade. Por quê? Porque para se chegar na integridade é preciso alguns outros valores também, né? A verdade, a confiança, a honestidade. Tudo isso vai nos levando para essa busca da perfeição. Acho que todos nós, seria muita pretensão alguém se dizer íntegro. Mas todos nós podemos estar no caminho da integridade. Nessa escada de evolução que vai nos fazer evoluindo na matéria, nas realizações profissionais, pessoais, financeiras, etc., mas também nas questões verticais, que são a evolução da consciência, do caráter, do coletivo, da espiritualidade, de certa forma. Então, é preciso se abrir, é preciso ser verdadeiro, e para ser verdadeiro vai ter que se expor. É preciso confiar nos outros para poder ser confiável. Então, essa colocação de que a gente vai precisar ser mais humano para chegar na integridade, nos coloca naturalmente numa vulnerabilidade. Agora, é engraçado isso que você está falando, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está se abrindo para uma era mais humana, por assim dizer, a gente está vivendo um momento muito pautado pela tecnologia, pelo digital. Acho que nos últimos meses, mais do que nunca, né? E aí eu queria ouvir, né, de quem tem estudado esse tema, como é que você vê isso, né? Acho que primeiro, qual que é o papel da tecnologia nisso? Se ela ajuda, se ela atrapalha? E aí, pegando os últimos meses que viraram a gente de ponta cabeça, como é que esses conceitos estão sendo aí redefinidos? Bem legal a sua pergunta. Aliás, eu quero fazer agradecer aqui, porque muito do que eu fui aprender sobre essa questão da inovação tecnológica, do exponencial, foi na Singularity University. Eu fico muito feliz que a HSM agora trazendo, né, a Singularity já no Brasil. O conceito que a tecnologia pode ser ruim para o ser humano, eu absolutamente não acredito nisso. E eu acredito a palavra é usada com isso, porque há uma crença, né, de que a tecnologia pode nos salvar e a tecnologia pode nos arruinar. O que eu vejo é que a ficção, a vida imita a arte, né? A gente tinha lá o Star Wars, onde tinha sempre um androide dizendo o caminho, a velocidade, o destino, respondendo tudo. E hoje todo mundo anda, se não é com o Android, é com o iOS, mas que na prática todos nós perguntamos as coisas. Então, a tecnologia já não está nos ajudando.
E eu tive uma grande conversa com a minha esposa, que falou, poxa, essa coisa da inteligência artificial e a tecnologia fazer por nós, será que a gente não vai usar muito de muletas? Se a gente usar os óculos para enxergar melhor, ou as muletas para poder andar melhor, qual o problema disso? O que eu vejo é que a tecnologia já está nos ajudando a responder coisas que são necessárias apenas cálculo, que são necessárias velocidade. E isso vai nos colocar numa condição de, enfim, poder fazer aquilo do oráculo de Delfos, sabe? De conhece-te a ti mesmo, de uma maneira mais acelerada, porque a gente pode ter tempo. Sabe o ócio criativo? E a máquina, a inteligência, fazer por a gente o que qualquer um pode fazer, e, enfim, a tecnologia nos ajudar a sermos humanos. Eu acho que a tecnologia tem um grande papel de auxiliar o ser humano a olhar para dentro de si, para tomar consciência do seu papel e do seu papel na sociedade, e nos auxiliarmos a nos recordarmos de como sermos humanos. E fecho essa fala da sua pergunta dizendo que, nesse mundo do conhecimento que eu citei antes, a gente já consegue prever não se chegaremos em Marte, mas quando, né? As tecnologias estão aí. A gente já consegue ver a chegada em Marte, mas o ser humano ainda, em geral, não consegue chegar no seu próprio coração. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que eu recomendo, que é isso, essa distância tão próxima entre mente e emoção, que é a união das polaridades de razão e emoção. É a distância mais curta, e essa não precisa de tecnologia. A tecnologia já vem embarcada. Então eu vejo que a tecnologia pode nos dar a condição para que a gente, por nossas atitudes e valores, que é o caminho da integridade, tomarmos consciência e, por isso, nos transformarmos numa espécie mais consciente de seres humanos, onde o conhecimento não é mais a pauta, mas sim a consciência. Perfeito. Mudando um pouco de tópico, Fernando, no seu livro você fala de um Ikigai, né? E para situar o nosso ouvinte, você explica que esse é um conceito japonês que significa uma razão para ser. O que é essa razão para ser e como chegar nesse equilíbrio? Bem legal. O conceito de Ikigai, já bem conhecido, né? Onde a gente faz aquilo que gosta e ama muito e faz bem feito. Aquilo que a gente faz contribui com algum bem para os outros, para a humanidade. Aquilo nos dá prazer e ainda nos pagam bem para fazer, né? Esse é o mundo ideal. Hoje a busca de propósito, e eu gosto de usar a palavra propósito, apesar de estar muito em voga, e ela é muito boa, né, para a vida pessoal e para as empresas, eu gosto de utilizar a palavra sentido. Porque a busca de autoconhecimento, a busca de consciência e a busca de valores na nossa vida, nos leva para entender cada vez mais o sentido da vida e que sentido que eu tenho para a minha vida. Isso responde depois, como consequência, propósito, responde o Ikigai. E o que eu vejo é que só é possível a busca da felicidade, a busca da paz interior, da abundância, não apenas material, mas passar pela vida deixando um legado, fazendo da vida uma história de herói, que é algo que eu trato também no livro, se a gente fizer o que tiver na nossa essência. Na vida pessoal, você pega pessoas que tentam separar a vida pessoal da profissional. E isso foi assim durante décadas. E aí você tem um perfil no LinkedIn diferente do Instagram, diferente do Facebook, e outro totalmente diferente lá no Tinder, né? Como é que a pessoa pode ter saúde mental se ela tem diferentes personalidades, que ela se mostra como diferentes? Então, um grande aspecto é entender que a gente vive papéis na vida. Então, interpretá-los, como num teatro, mas interpretá-los consciente de que tudo são papéis. Mas quem que interpreta esse papel? Quem pensa, quem sente, quem decide? Esse ser observador é que tem que estar integrado entre saúde mental e emocional, entre profissional e pessoal, e esse sentido vem da união dessas polaridades, vem da união desses extremos. E se a gente olhar, o mundo hoje está muito vivendo em extremos, né? Seja na política, seja nas questões sociais, seja na vida pessoal. E são esses extremos que nos afastam dessa essência. E se a gente olhar para o conceito de Ikigai, é lá no centro. É no centro daquelas rodas da flor da vida, né? De uma geometria sagrada. Estar no centro de cada um de si é estar no presente, nem no passado, nem no futuro. E é estar nem na direita e nem na esquerda.
nem no racional, nem no emocional, mas naquele centro, que é a ordem no centro do caos. É isso que nos leva para estar no flow, que é outra palavra que tem a ver com sentido, com propósito e com o Ikigai como um todo. Queria continuar nessa parte mais metodológica, por assim dizer. Já tem algumas perguntas do chat, a gente vai abrir, vou trazer aqui para a nossa conversa. Mas acho que antes eu queria entender, né, como é que foi essa sua caminhada, essa sua descoberta pessoal, né, de um cara que já fez muita coisa. Antes de começar aqui, você falou, né, já viveu várias vidas em uma. E como é que você começou a trabalhar isso em você, essa busca por autoconsciência, por uma conexão, né, com seus propósitos? E quanto disso é hábito também, né? A gente está trazendo, por exemplo, o Charles Duhigg agora em novembro, né, para esses encontros digitais. Aqui ele fala muito disso, o poder do hábito, né? Eu acho que a minha pergunta é assim, baseado na sua experiência, quanto disso, né, pode ser incorporado na rotina, na metodologia, ou é uma conexão mais profunda, espiritual? Legal sua pergunta. Assim, eu acho que tudo começou com as minhas dores, né? Eu acho que nada é mais salutar do que quando a gente tem a consciência do estar no pico e nos vales. A vida é cheia de ondas, né? Eu falo a vida no universo, né? O conceito da física. As ondas e a vibração das matérias não é diferente no nosso cérebro, não é diferente nas nossas emoções, não é diferente na nossa vida. E em alguns momentos lá da vala da minha vida, eu me questionei por que eu estava em algum tipo de sofrimento, por que aquelas consequências estavam fazendo. Agora há pouco o André falou, né, a gente colhe o que planta e às vezes a gente colhe o que os outros plantam. E eu vejo que muitas das coisas que eu em algum momento estava colhendo não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria comer, viver, sentir. E aquilo me fez questionar as coisas mais básicas. Por que eu mentia nas pequenas coisas? Quando eu estava atrasado, eu não falava a verdade que eu tinha. Quando eu falava que eu não podia atender alguém no telefone, eu não falava, eu não quero, eu não posso. E aí eu tive um filho, né, meu primeiro filho está com 15 anos, e eu comecei a ver como é que eu posso ensinar ele algo e fazer na minha vida outra, nos mais sutis níveis. Porque eu falo para o meu filho assim, não minta. É feio mentir, filho. Olha a história do Pinóquio. Aí, 5 minutos depois, alguém me liga e eu falo assim, olha, eu não posso atender agora porque eu estou ocupado. Uma pequena mentira que faz uma destruição no meu nível cerebral, no meu nível celular e no meu nível de conexão entre o meu corpo, minha mente, minha fala, o meu fazer, que é o meu nível mais do meu ser. E aí eu comecei a tomar consciência de que aquelas pequenas coisas causavam estrago. E a minha busca foi, como é que eu corrijo em mim mesmo o que está errado? E essa busca me levou por começar a buscar fazer as coisas certas. Eu tive a oportunidade de ler um livro que foi fantástico, A Escola dos Deuses, e conhecer o filósofo Stefano Dana, e o pano de fundo do trabalho dele era a integridade. E aí eu vi um mundo maravilhoso que ia na filosofia, na espiritualidade, na busca de autoconhecimento, na busca de autoobservação, e aí foi um mergulho profundo, na busca da consciência também, pode ser chamado de espiritualidade. Mas acho, Tomás, que tudo acontece quando a gente tem a oportunidade de olhar como aprendizado para a vida. Porque celebrar a glória é fácil e gostoso. Celebrar a dor é fácil e gostoso, é só uma questão de escolha. E se a gente se apega a uma dor, a uma tristeza, a gente entra no sofrimento, que é opcional. Se a gente pega uma dor e uma tristeza e transforma em aprendizado, é um degrau. E isso que eu passei a aprender a fazer, e estou aprendendo a cada dia. E isso se materializou num livro, e em palestras, e na minha vida. Mas uma fala, que, só para completar o que você cutucou, né? Eu ontem escutava um áudio do Sadhguru, e uma fala que ele falou que hábitos são atitudes repetidas inconscientemente. Se estuda muito o hábito, eu já estudei também, e é muito bom mudar os hábitos, né? Os circuitos atávicos do nosso cérebro. Mas a proposta é um degrau acima, ou um degrau diferente, para não querer dizer que é melhor. É fazer as coisas com consciência o tempo inteiro, com autoobservação o tempo inteiro. E mesmo aquilo que é repetitivo, ter consciência do que está fazendo. A consciência da respiração, a consciência do que está se alimentando, a consciência do que está falando, a consciência do que está pensando. Se o hábito for ruim, essa autoobservação vai fazer com que você queira mudar. Se o hábito for bom, você vai querer se manter nele.
A consciência da presença pode mudar o hábito. O resto é forçar e o hábito vai voltar negativo se você não tiver a consciência da presença. Ainda falando de carreira, Fernando, você teve um envolvimento com a política, né? Você foi idealizador de um movimento político, foi candidato a deputado estadual por São Paulo, também candidato a senador. E num artigo seu, eu li você dizendo que agradeceu por não ter sido eleito naqueles momentos. Eu queria te perguntar por quê e como que foi essa experiência. Bem legal a sua pergunta. Parte da resposta anterior tem a ver com essa também, porque uma das grandes dores foi essa, eu comecei um movimento chamado Acordem e Progresso, para trabalhar consciência e cidadania para jovens. Era meu lado ativista, com vários amigos que não tinham nada a ver com política, nunca tinha tido ninguém na família político. E aquele movimento me levou para a política por um sonho, uma utopia, que eu acredito ainda, de que é o cidadão que muda a sua sociedade. E de tentar propagar isso e trazer consciência e cidadania para os jovens, lá me vi eu me colocando como candidato. Foi uma experiência riquíssima, mas a perder foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque ela me jogou nessas dores de lidar com o meu ego, com a derrota, com a perda, com o fracasso, com a escassez. E com o questionar de quem sou eu, o que eu vim aqui fazer, por que eu entrei na política, o que eu queria de fato. Eu estava preparado, se eu tivesse ganho, para cumprir todas as promessas que eu fazia? Estava eu preparado para cumprir todas as questões morais e de integridade do meu ser, se eu tivesse tido o poder? E foi aí que eu me pus numa busca profunda de que, usando a frase que eu aprendi com um filósofo, Stefano Dana também, que é become a king and a kingdom will be given to you, que é se torne um rei e um reinado lhe será concedido. E aí eu percebi que para ser um ser humano melhor, para ser um cidadão consciente, eu não podia propagar, eu precisava ser. E isso me transformou a minha vida em outra direção. E hoje estou falando aqui sobre integridade, sobre consciência, da minha experiência, e a política ficou como um papel que cabe a todos nós também, de ser um cidadão mais consciente do seu papel, no mínimo como eleitor. E aí foi um grande aprendizado. Não teria a vida que hoje eu estou trilhando e o propósito que eu estou conseguindo materializar, de trazer para mim mesmo e para os outros essa consciência, a integridade, valores, cultura da confiança, não fosse essa experiência de me colocar à disposição do serviço público e especialmente de não ter entrado, porque eu tenho a consciência que não teria conseguido cumprir o que eu queria lá atrás. E hoje eu tenho cumprido muito mais sem estar na política e sem ter a pretensão de entrar nela em qualquer prazo que eu consiga olhar para frente muito claro. Fernando, eu queria aproveitar essa sua fala para puxar duas perguntas aqui. Uma é do Luiz Forlim e a outra é do Eric Gleison Vanderlei, que basicamente o que eles estão falando é essa relação, né? Que a gente, como você bem comentou agora, a gente está entrando num momento que a gente está mais aberto para valores como integridade, ética, etc. Mas, por outro lado, a gente ainda vive num mercado muito orientado pela escala, pelo lucro. E principalmente, como a gente viu nos últimos meses, né, isso aí, a realidade às vezes se impõe de uma maneira muito difícil. Eu acho que o que eu entendo das perguntas deles aqui é basicamente assim, é muito fácil a gente ter sentimentos, atitudes e direcionamentos nobres quando as coisas estão bem, mas quando a coisa aperta, é difícil a gente manter essa posição. E eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. E o Luiz e o Eric Gleison também, pelo jeito. Legal, obrigado pela pergunta, eu, quem está participando. Eu até coloquei no meu livro, eu não acredito naquela frase de que a ocasião faz o ladrão. Eu acredito de que o ladrão encontra a ocasião. E, então, se a gente está preparado, a gente está preparado. Se a gente não está preparado, a gente não está preparado. Não é a ocasião que vai te preparar. A ocasião pode te dar a oportunidade de fazer aquele salto, a transformação. E o que eu vejo que as empresas estão passando hoje é exatamente essa transformação. A gente está vendo um movimento muito forte de capitalismo consciente, as B Corps, cito no meu livro também, as companhias que, além do social, ambiental, governança, compliance, do lucro com propósito, do lucro com respeito ao social e ambiental, também tem no seu âmago causar algum impacto positivo para o mundo.
As B Corps têm esse conceito, que não adianta ser uma empresa da lucro, responder pela social e ambiental, se ela não tiver na sua existência algo que contribua com o bem do mundo. É nisso que eu acredito, essa transformação do impacto. E a gente já vê um movimento dos consumidores buscando e valorizando essas empresas. E mesmo movimentos de valorização das bolsas de valores, das empresas que vão nessa linha, né? Ninguém investiria nisso se não fosse bom. O que está mudando agora é que o investimento nisso não é só pelo retorno financeiro. Eu vi uma pesquisa, um pouco tempo atrás, com os 200 family offices do mundo, os herdeiros onde investiriam. E 70% a 80% das respostas vão para investimentos que causem impacto positivo, transformação para resolver os problemas da humanidade. E quando a gente olha conceitos da tecnologia exponencial, da transformação pela inteligência artificial e todos os gadgets que estão vindo por aí, das impressoras 3D, da transformação da matéria, eu não vejo muito distante o futuro onde a matéria física vai ficar muito desvalorizada, né? Assim como o petróleo perde valor para o carro elétrico, em quanto tempo, pode ser que não seja nessa geração, mas em quanto tempo a gente não vai conseguir transformar a molécula da areia em ouro e a riqueza, como a gente conhece hoje, vai ser questionada e vai sobrar a riqueza interior. Vai sobrar, todo mundo vai ter que transformar as coisas. Mas de quem você vai comprar? A transparência, a comunicação acelera essa transparência. Não tem mais como se esconder. Então, você juntar transparência, comunicação, consciência das pessoas, pela comunicação ou pela busca interior, com entender que, poxa, o Covid vem aí, a pandemia, e a gente vê cidades extremamente poluídas ficando limpas, rios ficando limpos. Coisas que a gente antes questionava, as dificuldades da humanidade nos externam de maneira mais rápida. O problema de saúde mental, depressão, ansiedade é da pandemia? Não, ele só ficou muito externalizado com a pandemia. Ele só acelerou. Então, a tecnologia, a aceleração, ela vem também nesse caminho, e as empresas que quiserem sobreviver, na minha opinião, são aquelas que conseguirem colocar, como eu coloco um capítulo inteiro do meu livro chamado Integridade Organizacional, que é a cultura de valores aplicada para que o compliance aconteça na prática, para que a confiança seja a base das relações entre os colegas de trabalho e os chefes, para que a cultura de o bom exemplo floresça e para que os indicadores de integridade, de valores e de consciência andem lado a lado com os indicadores de lucro, de responsabilidade social e ambiental que já existem. Esse é o sonho que eu vejo, essa utopia que eu vejo como realizável, porque a gente já vê exemplos no mundo inteiro. E aí eu acredito, fecho com uma frase que eu gosto, que é: se a gente quiser ter empresas íntegras, nesse caminho que eu coloquei para as empresas, se a gente quiser ter empresas íntegras, a gente vai precisar de líderes íntegros. E para ter líderes íntegros, nós precisamos de pessoas conscientes. O caminho é do indivíduo para as organizações e, como consequência, para a sociedade. E não ao contrário. Não adianta esperar de fora um salvador, uma lei, uma regra, uma OMS, uma ONU, um presidente da República, um governador, um prefeito, ou um pai ou um chefe. Ela vem de dentro para fora, e a soma de nossa consciência individual dá uma consciência coletiva. A soma de nossos valores individuais. Eu confiar em mim é um primeiro passo para eu poder confiar em você. E isso é que muda a humanidade, e não uma regra, não uma lei, não um marketing. É isso que eu acredito. Ainda continuando nessa conversa de valores, Fernando, o valor, como você disse, de uma empresa, esse valor parte de um eu, do individual. Como que a gente pode incorporar os valores de uma maneira saudável, assim, que não seja uma imposição ou uma tentativa de converter o outro à minha verdade, Se você tem os seus valores fortes, a gente pode acabar caindo, nessa armadilha. Legal sua pergunta. É até interessante, Gabriela, a gente deixar claro aqui a diferença do que são valores e do que é ética. Porque essas palavras elas são muito parecidas, valores, princípios, virtudes, ética. Mas, na minha compreensão, os valores são aqueles que são absolutos, que eles não têm polaridades, como eu já disse. Porque a verdade é a verdade independente de... Você vai no dicionário e procura verdade, é aquilo que é correto, real, e mais detalhes. A mentira, para definir mentira, você precisa se referir à verdade. Então, a mentira é a verdade relativa.
é algo que não é verdade. Então, a verdade como conceito absoluto, ela independe da atitude humana, da vontade humana e do julgamento humano. Ela é verdade, e é a soma de todos os pontos de vista, né? Se você olhar uma moeda de um lado, é cara, do outro é coroa. Ambas são verdades, né? São meia-verdades. Então a verdade é a moeda dos dois lados? Não, tem vários pontos de vista. Porque se você girar a moeda, ela não tem mais dois lados, ela vira um círculo. Ela vira uma roda, né? uma bolinha. Então, primeiro a gente contextualizar que valores são aquilo que são imutáveis e que a gente tem como aspiração. A ética é aquilo que é circunstancial. A ética pode mudar de acordo com o tempo, com as normas, com a cultura, com os dogmas. Já foi ético matar e comer para as tribos canibais, né? Já foi ético matar em nome de Deus em algumas épocas da história. Não matar é um valor, né? A vida é um valor. Então eu vejo que é importante que numa empresa os valores de um fundador são fundamentais, que eles se mantenham vivos, porque é aquilo que fez a empresa florescer. Numa corporação que não tem a figura do fundador, os valores corporativos são fundamentais de serem mantidos. O que não dá é impor, como você disse, na minha opinião, que as pessoas sigam todos aquele. Mas é fundamental fazer um alinhamento de propósitos pessoais com o propósito da companhia, valores pessoais com os valores da companhia, para que cada um possa ser inteiro, indivisível na sua individualidade, mas entender que naquela organização a minha indivisibilidade, o meu indivíduo, o meu inteiro, vai contribuir para aqueles valores do todo. Então, respeitar o indivíduo, mas mostrar que a cultura de valores organizacional valoriza o indivíduo, mas leva para um patamar maior do coletivo, né? Que a soma de 2 vai ser mais do que 1 mais 1 vai ser mais do que 2. E aí, a questão de valores não poder ser impostas é bem importante, porque, de fato, a gente não tem como impor esses valores, porque aí entra nessa questão da ética, dos dogmas, das crenças, do que eu acho que é certo, do que me contaram que é certo. Mas a resposta interior, e quando a gente olha para valores e virtudes do ponto de vista mais macro, conceitual, filosófico, essa dúvida deixa de existir. E a gente consegue alinhar valores e também propósitos das pessoas com a da empresa e vice-versa. Porque aí a empresa utiliza o que há de melhor nas suas pessoas e as pessoas entendem a empresa como também um degrau na sua existência individual, porque vai colaborar um com o outro. E se todo mundo estiver pautado numa cultura de valores, não vai sobrar dívida, karma, mágoa, débito ao longo do caminho. Tem uma pergunta interessante aqui da Luciana Verza. Aproveitar e agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. A gente está com mais de 2.000 pessoas acompanhando essa conversa aqui no chat. Que tem muito a ver com o que você falou agora, Fernando. Que a Luciana está na pergunta numa linha se seus fins justificam os meios, por assim dizer, né? A gente está vivendo aí num ambiente muito polarizado ainda. E aí, como é que você enxerga o limite, né, para a gente defender uma posição, visto que, às vezes, uma posição, uma ideia que não vem, né, dentro desse conceito de integridade, de ética, ela é imposta para a gente de uma maneira muito agressiva, né? Como é que a gente faz esse trabalho de convencimento, de construir pontes? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Sandel, que dá um curso chamado Justice, né? Justiça em Harvard, tá no YouTube. Tem um livro muito legal sobre ele. Eu recomendo para quem fez a pergunta assistir, porque responde várias dessas perguntas. Eu cito um pouco desse conceito no meu livro. Na minha opinião, os fins nunca justificam os meios. Absolutamente. Essa é uma pergunta que eu não tenho dúvida. Acho até que Nicolas Maquiavel foi muito mal interpretado ao longo da história, porque se a gente lê Maquiavel com carinho, vai ver que não foi isso que ele pregou. Ele explica várias questões circunstanciais e um gênio brilhante ali, fazendo um entendimento no livro O Príncipe, naquela circunstância lá de Florença, na época de Leonardo da Vinci, mas muito mal interpretado por aqueles que querem fazer justificável os seus meios e os seus fins. Mas a leitura e o estudo de Maquiavel demonstra que há uma observação sobre isso, não uma afirmação.
Então, eu não acredito que os fins justificam os meios, porque senão seria fácil de que a gente poderia, inclusive, então, pelo bem de muitos, matar alguns. Ou pelo bem da empresa sobreviver, eu posso, então, subornar, roubar, etc. A gente está vendo o que acontece quando a gente transgride pequenos valores na nossa vida, ou a gente vai ficar emocionalmente mal, a gente vai perder a confiança do ente querido, e quando a transgressão é muito grande, a gente gera uma lava-jato, né? Então, assim, nada pode justificar fazer o bem sem olhar a quem e fazer o certo sem medir as consequências, porque aí não tem jeito de dar errado. Agora, se eu for fazer o errado para buscar o certo, existe um desarranjo energético do ponto da física quântica, existe um rearranjo emocional do corpo-mente, um desarranjo espiritual, um desarranjo moral. E é óbvio que vai gerar uma conta a pagar aí. Então, para mim, não tem muita dúvida sobre esse ponto. Fernando, voltando a falar sobre vulnerabilidade, né? Tentando desconstruir essa ideia de uma carreira perfeita, né? De perfeição. Você pode citar quais foram os principais erros da sua carreira? Como você aprendeu com eles? E também queria te perguntar se você é flexível para aprender com os erros. Aliás, e para admitir, né? Que é mais importante. Eu estou rindo aqui porque eu olhei o relógio. Se eu for contar todos os meus erros, a gente estava de uns dias aqui, né? Não seria possível esse tempo que nós temos. Na verdade, eu acho que a gente só aprende com os erros, né? A gente pode até entender pelo conceito, pela teoria, mas são os erros que validam os nossos... E a questão é errar quanto menos possível, né? Então, eu teria milhões de erros para dizer. E todo dia, na verdade, eu ainda cometo erros. A grande questão é se a gente está nos colocando, que é o primeiro passo desse caminho da integridade, é a autoobservação. A questão é se eu estou ciente dos erros que estou cometendo. Porque, como disse, uma frase que eu gosto muito também, que é autoobservação é autocorreção. Se a gente observa o erro, já é um passo para corrigi-lo. E a gente transforma, pela simples observação, nessa autocorreção. Então, sim, eu errei muito na vida. Errei porque achei que sabia. Errei porque a vaidade me dizia que eu sabia. O ego me dizia que eu sabia. Errei porque eu subestimei o ambiente externo, o mercado, os adversários. Errei porque o tempo estava em descompasso do meu tempo. Eu estava em desarmonia. Errei inúmeras vezes. E, como eu disse, continuo errando. Acho que a grande questão é a gente agradecer os erros, agradecer os adversários, agradecer os antagonistas, agradecer os concorrentes, agradecer os erros. Porque aí, quando a gente olha com gratidão para as coisas, a gente não só aprende, como compreende, traz para dentro de si, e aí não vai mais querer errar. Porque está consciente de que aquilo causa algo ruim. E aí, vai acertando cada vez mais, do mesmo nível de consciência, do mesmo nível de valores, nessa cultura de valores, porque entende que fazer certo vai te dar um resultado melhor. E aí, aquelas experiências passadas servem de base daqui para frente. Não garante nenhum novo erro, mas garante a consciência para evitar cometer os mesmos. Então... Mas, assim, sendo específico, tem tantos que não daria para elencar aqui. A gente tem mais uma pergunta aqui. Algumas perguntas surgiram, principalmente em cima da sua fala sobre o flow, né? E aí, o que está pintando aqui no chat é como você enxerga essa relação entre flow e consciência, né? Bem legal. O conceito de flow, né, do psicólogo que deu esse nome para isso, ele trata de algo que acontece de maneira natural, no presente, e que não demande decisão, né, não demande um raciocínio, porque ou a pessoa treinou muito, imagina um músico numa orquestra. Ele tem horas e horas do hard skills, de ficar ali
treinando aquele instrumento para a perfeição mecânica. Mas a música numa orquestra, ela só vai sair perfeita se ela for unida à emoção. Não tem música maravilhosa que não tenha emoção do músico trazendo aquilo. Então, a orquestra perfeita, ela, além de não desafinar, além de estar no compasso, no tempo e na nota perfeita, que aquilo é fruto de muito exercício de tempo, de dedicação, ela tem a emoção, aquele flow do momento presente. Então, você imagina um músico numa orquestra, tocando um violino, se ele vai pensar onde põe o dedo, qual é a nota, não dá tempo. Assim como o paraglide, lá, o voo solo, sem paraquedas, né, com aquela wingsuit, ou um surfista, ou nosso momento aqui. Se eu fosse pensar, julgar, eu dava um passo atrás. Então, o flow, e aí respondendo, é quando a gente está 100% no aqui e agora, no momento presente. Se eu estiver no momento presente, todos os meus skills, dos meus hard skills, já estão. O meu nível está aqui. Se eu quiser mais, eu vou ter que ter mais 10 mil horas para uma função nova, né? Os meus soft skills também. Aí o flow traz um conceito que eu falei esses dias, traz o inner skills, traz aquilo que vem de dentro. Além do hard e do soft, coloca para fora o seu melhor. Por quê? É o exemplo mais evidente de integridade. Quando eu integro as polaridades do racional e do emocional, do sentir e do fazer, do pensar e do deixar acontecer, e me coloco aqui à disposição. Esse flow, então, ele tem tudo a ver com consciência, porque só é possível estar consciente se eu estou no presente. Exercício de consciência, a meditação e a respiração são, em grande parte, me trazer para a presença. Para não ficar pensando e viajando no meu pensamento do passado e do futuro. Para não ficar apegado às percepções que eu estou do meu ambiente. Né? Quer ver se o cara está meditando bem? Põe um monte... Vai na minha cidade e fica com os pernilongos que tem lá. Né? Aí eu quero ver se o cara está conseguindo meditar. Né? Ou como disse um mestre... Quer saber se o cara está iluminado? Manda ele viajar uma semana com a família e fica lá trancado. A pandemia está nos mostrando. O flow é quando aquele yogi de 40 mil horas de meditação, nada vai tirar o foco dele. Ou é o maestro ou o músico naquela orquestra, que pode estar frio, pode estar calor, pode ter pernilongo, pode ter o palco quebrando, e ele está dando a maior emoção e na maior perfeição mecânica do seu instrumento. Esse é o flow. E para isso, tem que estar no presente e tem que estar consciente do que está no presente. Então, Fernando, rapidamente, porque a gente está chegando ao fim, infelizmente, como que foi ou como está sendo a quarentena para você? E, na medida do possível, deu para tirar algum aprendizado? O que mudou na sua vida? Deu para tirar muito aprendizado. Acho que a quarentena... eu não tive absolutamente nenhum sofrimento ou tristeza. Eu perdi gente que eu conheço. Então, assim, com todo o respeito às pessoas que sofreram, às pessoas que perderam a vida e os entes queridos, evidentemente. Uma doença está aí. Como na humanidade sempre teve. Eu acho que a quarentena, para mim, está sendo muito boa no sentido de que eu já tinha ficado nas minhas dores no passado e já tinha ficado muito tempo sozinho. Muitos anos eu ficava trabalhando em Manaus com a minha família no interior de São Paulo. Então, o momento de ficar sozinho, de ler, estudar, de cuidar de mim, já era uma coisa que eu tinha na minha vida. E, nesse momento, acho que o grande aprendizado é a gente olhar que a gente não tem a capacidade de transformar tudo que a gente quer. Às vezes tem coisa externa que muda a nossa vida. E a capacidade de que tudo aquilo que a gente tem condição de mudar, a gente tem que botar foco e energia nisso. Então, é com muita tristeza que eu vejo quem está no medo, na insegurança ou no sofrimento, porque isso tudo é opcional se eu resolver cuidar de mim. Porque a pandemia está aí, o risco está aí, o vírus está aí, a questão econômica está aí. Agora, o que eu posso fazer para estar saudável, com a minha imunidade no máximo, com a minha mente sharp e em paz, com o meu humor e a minha felicidade de viver, independente de tudo que está acontecendo, com todo o respeito. Então, acho que o grande aprendizado é a união das polaridades e a capacidade da gente sentir a dor, mas não se entregar a ela. E
saber dos problemas, mas saber o que eu posso fazer para torná-los mais doces, mais agradáveis. Então, acho que esse, para mim, é o grande momento da pandemia, de trazer a reflexão à tona, de que só valores podem nos levar para algo melhor, de que a integridade pode nos curar. Isso só se dá através da consciência, independente do que está rolando fora. Para finalizar, eu queria te pedir sugestões de livros e séries que te inspire e também qual música você quer deixar para a playlist do CBN Professional. Isso aí, Fernando. Quem vem no CBN Professional pede música. Legal. Série eu não vou recomendar, não. Eu não sou muito bom em séries. Mas livro eu vou recomendar Um Sonho para o Mundo, do Stefano Danna. Narra a trajetória de um bilionário que saiu do zero e que teve a pauta da vida dele, a integridade, para transformar todos os negócios. Dono da maior empresa de softwares para bancos do mundo. Um Sonho para o Mundo, do Stefano Danna. Música, eu vou deixar aqui para que todos nós possamos ouvir Imagine, do John Lennon. Porque já imagina um mundo sem fronteiras, um mundo em paz, um mundo onde todos somos irmãos, um mundo de sonho, onde não somos os únicos sonhando. Então, eu imagino muito esse tempo e essa era da integridade e da consciência que eu acho que cada um de nós pode transformar o sonho do John Lennon em algo absolutamente tangível. Excelente, acho que a gente não poderia terminar melhor. Bom, gente, então chegamos ao fim. Quero agradecer muito a sua presença, Luiz Fernando Lucas, que é autor do livro A Era da Integridade e CEO da Wake. Muito obrigada, Fernando. E muito obrigada, Tomás, que é gerente de conteúdo da HSM. A gente se encontra de novo na semana que vem. Obrigado demais, Gabi. Fernando, satisfação enorme receber você aqui. Passou muito rápido. Agradecer também as mais de 2.000 pessoas que acompanharam a gente só aqui no chat até agora. Obrigado pela audiência. Fiquem ligados aqui, que tem muita coisa boa durante o dia. Eu quero agradecer também a Gabriela pelo convite, pela oportunidade aqui na sua estreia, toda a equipe da CBN, Tomás pelo convite, toda a equipe da HSM. Deixar aqui um abraço ao Reinaldo pela liderança bela que está fazendo, e a Poli e o Fred que me fizeram a ponte. E deixar aqui, não podia deixar de agradecer o Daniel Castanho, né? O Daniel que assinou o prefácio do meu livro, que é o chairman, presidente do conselho da Anima, do grupo Anima, que não o conhecia quando ele aceitou esse desafio de fazer o prefácio, acho que é interessante dizer isso, e o Murilo Gun, que fez a apresentação, também, que é prata da casa. Agradecer porque, sobre ombros de gigantes e sonhando junto, a gente transforma os nossos sonhos em realidade. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês, e uma honra estar na HSM Expo Now 2020. A gente que agradece. Eu lembro também a você que o CBN Professional é uma parceria da CBN com o HSM e que tem episódio novo toda segunda-feira.